Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Capítulo 1. Por que temos falhado? A Igreja tem sido muito forte em ensinar ao homem quanto à sua necessidade de justiça, fraqueza e incapacidade em agradar a Deus. Ela tem sido muito forte na sua denúncia dos pecados do crente. Tem pregado contra a incredulidade, conformação com o mundo e a falta de fé. Mas ela, infelizmente, tem estado em falta quanto a apresentar a verdade do que somos em Cristo, ou de como a justiça e a fé estão disponíveis. A maioria de nossos hinos adiam nossa redenção para após a morte. Teremos descanso quando chegarmos ao céu. Teremos vitória quando chegarmos ao céu. Seremos vencedores quando chegarmos ao céu. Teremos paz com Deus quando chegarmos ao céu. Não haverá mais falhas quando chegarmos ao céu. Não temos nada neste lado da vida, senão miséria, desapontamento e fraqueza. O que ele quer dizer quando diz: também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Quando estaremos completos? É nesta vida ou na próxima? O que ele quer dizer em Romanos 8,37? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando seremos mais que vencedores? Após a morte? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando é que seremos capazes de fazer todas as coisas? Quando terminarmos o percurso e ficarmos com Ele no novo céu e na nova terra? Ele declara em Romanos 8,1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando isso se torna nossa? Não ouvimos nada senão condenação sendo pregada. O ministério não faz nenhuma distinção entre o santo e o pecador. Quando Romanos 5,1 se torna uma realidade? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os ministros não pregam paz no presente, é sempre no futuro. Quando iremos encontrar esta coisa gloriosa chamada paz? Quando é que Jesus é feito para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção? Isso acontece para nós na morte ou já nos é um fato agora? 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabemos que a primeira parte é verdadeira, mas e a última? Nós nos tornamos justos na vida presente ou nos tornaremos justos depois da morte? É esta justiça simplesmente contada a nosso favor ou nos tornamos justos nele? Esta redenção é metafísica ou uma realidade? Pode-se depender de Judas, versículo 24? Judas 1,24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua presença. Esta presença da qual ele fala, perante a qual nos apresentamos com grande exultação, é após a morte ou agora? Me parece muito claro que vivemos e andamos em sua presença agora. Se ele não pode nos apresentar agora, diante de sua presença com grande exultação, certamente ele não poderá nos apresentar diante da presença do Pai com grande exultação após a morte. Se é necessário a morte para nos purificar do pecado, estamos num infeliz dilema. A morte é do diabo. Isso indicaria que Deus, em sua redenção, seria incapaz de nos dar a vitória que ele precisaria do diabo para completar sua obra redentora.
Creio que o que as Escrituras dizem sobre nós é absolutamente verdadeiro, que o próprio Deus é agora a nossa real justiça e que somos a justiça de Deus em Cristo. Estou convencido de que somos participantes da natureza divina. Não há nenhuma condenação para nós que andamos na luz, assim como Ele está na luz. O ensinamento todo da igreja moderna em relação à separação do mundo é vago e ilusório. Um ramo da igreja tem ensinado que, depois que nascemos de novo, ainda temos a natureza caída em nosso espírito. Esta é a natureza do pecado que entrou em Adão na queda. O que isto significa? A seguinte passagem explicará isso. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. É a natureza de Satanás. Satanás transmitiu ao homem sua própria natureza. Eles reconhecem o fato de que Deus tem providenciado um novo nascimento, mas dizem que seu novo nascimento é um completo fracasso. A única coisa que Deus pode fazer é nos dar a vida eterna e nos perdoar. Ele não pode tirar a velha natureza de nosso espírito. Tudo isso é absurdo, não é a verdade, não está na palavra. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Um homem não pode estar em Cristo e ter a natureza do diabo em seu espírito. Ou ele está na família de Deus, ou na de Satanás. Em 1 João 3,10 diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não pode haver um desenvolvimento real da fé, nem uma vida cristã forte e vitoriosa com esta concepção mesclada. Somos novas criações ou não somos? Ou já passamos da morte para a vida ou não? Quando ele diz: o pecado não dominará sobre vós, ele quer dizer exatamente o que diz. Se você vive uma vida de fraqueza e derrota, é porque não sabe o que você é em Cristo. A suprema necessidade da igreja nesta hora é saber o que somos em Cristo, como o Pai nos olha e o que Ele considera que sejamos. Leia com grande cuidado Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Colossenses 1, 21 e 22. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isto já foi feito em Cristo. Você permanece perante Deus completo em Cristo. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Na mente da maioria das pessoas, isto só ocorre após a morte. Mas isso não é verdade. Somos apresentados sem mancha ou sem ruga agora. Você acha que algum crente cheio de pecado, como o termo é usado, poderia estar em Cristo e ficar perante Ele sem mancha ou sem ruga? Se Ele não pode tirar a natureza de pecado de nós quando nascemos de novo, se os méritos do sangue não alcançam e eliminam a isso, então, quando poderemos nos tornar retos? Não quando morrermos, pois Satanás é o autor da morte. Declaro perante os anjos do céu, perante os demônios e todo o exército do inferno, que a obra redentora de Deus não necessita da ajuda de Satanás para nos fazer completos na presença de Deus.